Paz do Senhor Jesus. Amados, nós nos alegramos mais uma vez. Normalmente, quando eu venho a Recife, Jaboatão, normalmente eu faço uma escala em cada uma das igrejas do ministério, Aí o pastor Ricardo disse, não, venha para aqui para a Matriz de novo. Eu disse, esse povo vai ter que aguentar, vai ter que suportar, Mas dá para suportar porque o Senhor nos ensina na sua palavra que em amor, e pela fé, como está escrito, tudo é possível ao que crê. Então nós vivemos na fé. Eu quero compartilhar com você uma palavra que se encontra em Mateus, capítulo 16. Quero trazer a saudação também por parte dos irmãos lá de João Alfredo. A pastora Rosane ficou ministrar hoje lá. Estão todos lá, graças a Deus, todos bem. E eu estava conversando com a igreja de João Alfredo. Disse, olha, irmãos, se você não percebeu, apesar das adversidades, apesar dos problemas, mas nós temos vivido o ano da colheita sobrenatural. Era para o barco ter afundado. Existem principados e potestades, mas é muito simples entender o porquê que a igreja está de pé. É porque Jesus ele foi bem claro ao dizer para Pedro que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. O motivo pelo qual o mundo não consegue e nunca conseguirá vencer a igreja é muito simples, é porque o mundo não conseguiu vencer o dono dela, vai conseguir vencer a igreja. E o nosso dono é Jesus, nossas vidas pertencem a Ele, amém? Amados, nós queremos compartilhar com vocês nessa noite Mateus capítulo 16, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Pai, obrigado, Senhor, porque verdadeiramente tu estás aqui neste lugar. Esta casa é tua, casa de oração, casa de louvor, casa de adoração. E nós viemos mais uma vez para te prestar honra e glória e declarar que viemos te adorar, viemos te bendizer. Meu Senhor, nós confiamos em Ti. Obrigado, Jesus, por estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é uma palavra de segurança ao Teu povo, à Tua igreja, aos Teus apóstolos, aos Teus discípulos, de que o Senhor jamais nos abandona. Por isso, Senhor, te damos glória e honra em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar.
Amados, é interessante nessa vida como as pessoas têm dúvidas a respeito das coisas de Deus, ou do reino de Deus, do que há de acontecer, do que há de vir. E os discípulos, por momentos, questionavam, perguntavam ao Senhor. Mas a Bíblia também nos mostra de que, por certas vezes, Jesus também fazia pergunta para os discípulos. Se criou ali em Jerusalém, ali em Israel, uma perspectiva, uma atmosfera muito favorável a respeito de Jesus. A respeito deste homem, filho de Maria, do carpinteiro, irmão de Tiago, José, Simão e Judas, primo de João Batista, este homem que de repente aparece com mais 12 o acompanhando e operando sinais, prodígios, milagres, e as pessoas começaram, o nome de Jesus começou a ecoar ali, não só na cidade, como as cidades vizinhas, os lugares até distantes, se ouvia falar sobre Jesus. Mas Jesus faz uma pergunta na parte B do versículo 13, ele diz, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? É importante que você e eu venhamos saber o que é que o povo pensa a respeito de Jesus também. A resposta dos discípulos foi, uns dizem que tu és João Batista. Observe, irmãos, que o povo tem um certo conhecimento de Deus e dos homens de Deus. O que João Batista havia feito jamais iria apagar da memória daqueles homens. Aquela mensagem, daquele homem tão diferenciado dos outros. Mas o que diferenciava João Batista dos demais, eu creio, não era a pele de camelo e o cinto de couro. Não eram os gafanhotos, as iguarias de João, de comer gafanhoto e mel silvestre. Verdadeiramente o que diferenciava João Batista dos demais, irmãos, era o Espírito Santo que habitava nele. Era o Espírito Santo que lhe dava palavras de ousadias, palavras de autoridade, palavras com intrepidez e principalmente autoridade do céu para batizar, para a remissão dos seus pecados. Aqueles que confessassem os seus pecados eram batizados. E João Batista, certamente, ele tinha os seus discípulos, algumas pessoas tinham admiração por João Batista, outras não, como o próprio Herodes, que mandou prendê-lo. Então os discípulos disseram, uns pensam que tu és João Batista. Sabe qual é o problema? É que logo em seguida disseram também, outros dizem que tu és Elias. Então nós vemos que a revelação dos apóstolos ali, o testemunho deles, é a ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Primeiro eles citam um personagem do Novo Testamento, João Batista. E depois eles citam outro personagem do Antigo Testamento, que era o profeta Elias. Em seguida eles dizem, olha, Jeremias ou alguns dos profetas. O que mais nos assusta nesse texto é que aquele povo tinha conhecimento de João Batista, tinha conhecimento de Elias, tinha conhecimento de Jeremias, tinha conhecimento de Davi, tinha conhecimento de tantos outros profetas, mas eles não conheciam Jesus. Ouviam falar de Jesus, ouviam dizer que Jesus curou, mas ainda assim o povo não conhecia quem era Jesus. Porque só existe um meio de que eu e você venhamos conhecer quem é Jesus. Sabe qual é? Não é ouvindo falar, é andando com Jesus. Quando se faz essa escolha, porque Jesus diz, olha, vinde a mim. Ao jovem rico, ele diz, olha, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, tu vai ter um tesouro no céu, e depois segue-me.
Mas o povo conhecia os homens de Deus, mas não conheciam o Deus dos homens. Nós temos que tomar o maior cuidado nesse século, nesse tempo da tecnologia. Eu sou de uma geração, fiz 40 esse ano, é de Deus. Eu sou de uma geração onde, logo quando eu me converti, por volta dos anos 98, que quando eu cheguei na igreja, quando eu descobri o quão maravilhosa é esta palavra, aí começou a aparecer na mídia um tal de Marcos Feliciano. Aí tinha também aquele camarada chamado Silas Malafaia. E para não dizer que eu não conhecia alguém de fora, do exterior, só tinha ouvido falar de Billy Graham. Mas sabe o que é interessante? É que isso também enchia o meu coração, porque são homens de Deus. Nós somos, irmãos, nós somos seduzidos a olhar para essas pessoas e a pegar a nossa fé, ou firmar a nossa fé neles, nos homens, de olhar e dizer: nossa, se eu fosse como João Batista, se eu fosse como Elias. Só que há um problema, é que João Batista já tinha partido, Elias e os demais profetas também já haviam partido, mas andava ali em Jerusalém, Israel, na Galileia, em Belém, andavam alguém que não era muito desejado pelas pessoas, mesmo operando milagres, mesmo curando, mesmo fazendo várias ressurreições, ressuscitando os mortos, ainda assim, a maioria até gostava de Jesus, que a Bíblia diz, Jesus não precisava que ninguém dissesse para ele quem eram os homens, porque houve uma multidão ali enorme que estava seguindo Jesus, porque Jesus é aquele que multiplicava pão e peixe. Então, se nós tiver aqui essa aglomeração enorme, Jesus, ele não só tem uma palavra, mas ele tem pão e peixe. É interessante como as coisas dessa terra nos atraem, aquelas mensagens que vão massagear o nosso ego, que vão nos fazer sentir: de repente vai ser hoje, o meu milagre vai ser hoje, a minha bênção vai ser hoje. Mas a palavra nos mostra que houve pessoas que receberam a bênção, receberam o milagre e não voltaram para Jesus. 10 leprosos, Jesus curou os 10, mandou ir se apresentar aos sacerdotes, e no caminho eles perceberam ali: estamos curados. Mas só um desejou voltar. Deus tem feito tanto nas nossas vidas. E aí Jesus, após descobrir pela boca dos apóstolos quem ele era para o povo, Jesus agora diz no versículo 15: mas vocês, quem é que vocês dizem quem eu sou? Pedro, ele usa umas palavras que tem uma profundidade muito grande, porque Pedro, ele vai dizer no verso 16: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro está dizendo: tu tens a unção de Deus sobre a tua vida. Pedro está dizendo: tu és o escolhido de Deus para nos salvar, para restaurar a Israel.
Mas em outras palavras, Pedro estava declarando ali para Jesus: Tu és meu e eu sou teu. Muitas vezes a tempestade não nos deixa ver que Jesus está ali dormindo à proa do barco. Muitas vezes a tempestade, outras tempestades, interessante, né? Outras tempestades não nos deixam entender que Jesus está vindo ao nosso encontro. Pedro nunca tinha conhecido ninguém igual a Jesus, porque não existe ninguém nem igual e nem parecido com Jesus. Existem pessoas parecidas comigo, com você. Quando há a citação aqui dos profetas, João Batista, Elias, Jeremias, é muito simples entender isso. É porque verdadeiramente só são citados esses homens de Deus, porque o Espírito de Deus usava cada um deles para a obra que Deus os chamou para fazer. Mas Jesus, Ele é o Deus conosco. Filipe, certa vez, ele não entendendo, andando com Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, ele ainda não entendendo o que o Senhor queria fazer na vida dele, e Filipe disse: olha, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Sabe qual é o nosso problema? É não enxergar o que está diante de nós. É não enxergar e não dar ouvidos a quem está falando dentro de nós. A palavra diz lá em Romanos que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas também a palavra nos deixa bem claro: não entristeçais o Espírito de Deus. Certa feita, um homem chamado Sansão pecou, lutava contra os inimigos e pecava, lutava contra os inimigos e pecava, até que um dia ele se levantou com toda a valentia, com toda a audácia. Afinal de contas, Deus era com ele, mas ele não havia dado conta de que o Espírito de Deus havia se ausentado dele, porque ele já tinha quebrado o voto diante de Deus. Eu acredito, queridos, que foi algo muito triste na vida de Sansão. Alguém que aparentemente era imbatível, alguém que tinha uma força fora do comum, fora do natural. O que Sansão não entendia é que não se pode brincar com Deus. Você só está aqui porque Ele tem livrado do vale da sombra da morte. Ele é quem tem livrado do laço do passarinheiro. Ele é aquele que deixa claro na sua palavra que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Ele é aquele que, por causa da fé dos seus servos, que achavam que estariam sozinhos na fornalha, eles não sabiam como é que Deus ia livrá-los da fornalha, mas ao serem arremessados e jogados na fornalha, Ele já estava lá para esperá-los. Certamente Daniel ficou apavorado, porque afinal de contas os leões estavam prontos para estraçalhá-lo. Mas o Senhor envia o seu anjo para dizer para Daniel: não temas. Irmãos, o diabo tem procurado colocar medo no povo de Deus, porque quando se tem medo, você não vai à guerra, não vai à luta. Estava lá o exército, Saul, todos os soldados, Saul com todas as suas honrarias, mas Golias estava do outro lado afrontando o exército do Senhor, e ninguém tinha condições de enfrentar Golias, porque sem o Espírito de Deus não tem como enfrentar gigantes, não tem como enfrentar os inimigos,
e vencer. Só se vence na direção do Espírito do Senhor. Jesus ouve aquela revelação e diz, então, versículo 17, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Eu creio que essa igreja, esse povo, de que você tem tido revelações de Deus. A questão é o que nós iremos fazer com as revelações que Deus tem nos dado. Em um momento estava ali Pedro, sendo usado por Deus. E quando a gente vai lá para o versículo 22, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Você consegue perceber o espaço de tempo? Em um momento, Deus usando Pedro, e em outro momento, quem é que estava usando Pedro? Satanás. Se nós não nos consideramos iguais e melhores que os apóstolos, a gente tem que sempre agradecer ao Senhor. Porque Jesus tem de certa forma repreendido Satanás também na minha vida e na sua vida. Porque ele quer cirandar, ele quer possuir, ele quer ter. Mas Jesus não deixou. No momento em que Pedro fala, dizendo assim: ó, tu não podes morrer, tu não vais morrer. Jesus disse: não é assim. Esse não é Pedro que está falando. Será que a gente consegue enxergar? Quando o Espírito de Deus está falando através de nós e quando Satanás está querendo nos usar. Diz a palavra, versículo 18: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-eis as chaves do reino dos céus, e o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Sabe qual é o nosso maior problema? É viver desligado. Quando a gente vem na igreja, já vem no automático: eu vou ligar, eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou dar glória, eu vou deixar Deus me usar ali na igreja. Aí quando sai por essas portas, desliga. Aí sai desligado. Chega em casa, aí faz igual o que o Senhor falou a respeito de Satanás. Ele não... de que Satanás é pedra de tropeço. Mas Pedro é pedra. O nome Pedro significa pedra, ou seja, fragmento de rocha. E a pedra só tem uma serventia. No reino de Deus, a única serventia para as pedras é fazer muro, criar divisões ou proteção. Mas a melhor utilidade para a pedra na Bíblia Sagrada é construir altar. Certamente Pedro ficou maravilhado ao ouvir essas palavras de Jesus. Mas Pedro logo reconhece lá em Atos, no livro de Pedro, de que Jesus é a pedra principal. E Jesus, ele chega e diz
todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre rocha. Edificou a sua casa sobre Jesus. Irmãos, tem muitas coisas nessa vida que nós ainda não aprendemos. Não é que a gente não sabe. Tem muitas coisas que a gente ainda não aprendemos como deve ser feito. E não deve ser feito do jeito dos nossos pais. Porque estamos em uma outra geração, onde tem coisas que do passado não servem para hoje. Estou falando, me referindo a práticas humanas. Mas sabe o que é interessante? É que a palavra de Deus, ela é atemporal, ela serve para toda a eternidade. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Então, se tem alguém que você pode confiar, se tem algo neste mundo que nós devemos desejar, almejar, termos sede, é de Deus. Esta palavra, irmãos, ela é o segredo, ela é a cura para toda e qualquer doença, enfermidade, peste, para a guerra, para tudo que você imaginar, somente a palavra. E nada mais do que a palavra, nem acrescentar e nem diminuir, é a palavra. Pedro não queria que Jesus morresse. Ah, pastor, mas foi Satanás. Sim, mas Pedro não queria que Jesus morresse. Entenda. Isso me faz refletir muitas vezes que nós não queremos morrer também. Às vezes aceitamos a Jesus, descemos as águas, mas ainda continuamos vivos. E é necessário. Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai salvá-la. Mas o início do texto, o que entrou em pauta foi: quem diz os homens a respeito do Filho do Homem? Que diz o povo? Quando eles dizem que Jesus Elias, eles estão querendo anular Jesus. Quando eles dizem que Jesus é João Batista, eles estão querendo anular Jesus. Quando eles dizem que Jesus é Jeremias, eles estão querendo anular Jesus. Eles estão querendo diminuir Jesus. É importante que eu e você venhamos refletir todos os dias na nossa vida: quem é Jesus para mim, quem é Jesus para você. Para mim, Jesus é aquele que me viu nas trevas, que me viu preso, escravo do pecado, ou entre quatro paredes. Ele usou pessoas para dizer para mim que Ele me ama, e que Ele tinha um plano na minha vida, e que Ele queria me salvar. Eu ouvia o pregador, mas eu só sentia esse Jesus maravilhoso. Saudade daquele tempo em que a igreja dobrava os joelhos e não tinha tempo para se levantar. Aquele tempo em que a igreja chorava, bradava, clamava,
e só conseguia se levantar porque sentia Deus tocar sobre ela. Mas nós temos que ter a nossa vida individual com Deus. Um dia esse mesmo homem chamado Pedro, em que o Espírito de Deus o usou, em que Satanás o usou, após o galo cantar, ele olha para Jesus, e a palavra diz que ele chora amargamente. Irmãos, a nossa fé tem oscilado demais, e nessa oscilação de fé muitos têm ficado. Muitos não têm nem mais forças para vir à casa do Senhor. E sabe qual é o maior problema da igreja? É não ir em busca dos perdidos, é não ir em busca daqueles que, mas pastor, eu tenho orado por ele, mas orar não é somente o suficiente. É muitas vezes esperar que a liderança, que o pastor faça, mas todos somos membros do corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. Pedro chorou amargamente, mas foi importante aquele choro de Pedro. Foi necessário ele descobrir que não podia mais confiar em si mesmo, porque todas as vezes que eu e você ficamos autoconfiantes, a gente descobre que a gente não é nada sem Jesus. Irmãos, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Todas as vezes em João Alfredo, eu falo com Deus todos os dias. Eu não posso ficar sem falar com Ele, porque já tentei muitas vezes tentar fazer as coisas sem Jesus e não deu certo. Eu já tive testemunhando aqui, já errei muitas vezes com meus filhos, castigando, punindo, sem que eles tivessem feito nada de errado. As circunstâncias pareciam que eles tinham errado. Já errei também muitas vezes com a minha esposa. Mas eu aprendi que eles são um presente de Deus para mim. Eu aprendi. Eu estava conversando ontem com um irmão, e a gente falando sobre divórcio, e ele me perguntou: qual a sua opinião, pastor, sobre o divórcio? E eu disse para ele: eu só tenho uma palavra para falar, e a palavra que Deus colocou no meu coração, que você sabe, eu só estou aqui porque Deus, Ele me aceita, mesmo com as minhas imperfeições, mesmo quando eu erro, e muitas vezes eu erro, eu digo: Deus, tenha misericórdia de mim. E quando eu vou para a palavra, eu descubro que Deus só me aceita porque Ele me ama. Eu disse: olha, irmão, o casamento precisa de amor, e diz a palavra lá em Coríntios que o amor não acaba. Então todas as vezes que olho para minha esposa, eu digo: Senhor, eu a amo. E quando eu penso às vezes: Senhor, parece que está acabando, mas Deus enche o meu coração
Senhor, olha os meus filhos, eles não são melhores que os outros jovens, mas coloca a mão no meu coração, e eu tenho visto Deus trabalhando na minha vida. Aleluia. Eu tenho dito para ele: tudo é teu, Senhor. Eu dependo de ti, Jesus. Eu não sou nada sem ti, Jesus. As coisas não têm sido só flores lá em João Alfredo. Mas durante essa pandemia, porque a gente só quer ver as coisas ruins que acontecem, e a gente não vê as coisas boas. Por ser pastor de tempo integral, eu já vivo em casa, mas eu comecei a olhar diferente para minha família. Eu disse: Deus, eu faço parte de uma geração que tem sede de ti. Eu faço parte de uma geração que tem fome de ti, mas não tem bebido e não tem se alimentado da palavra. É por isso que nós temos, irmãos, nos encontrando tão fracos. É por isso que muitas vezes a gente não tem conseguido resistir. A palavra do Senhor não esconde os pecados dos homens. Lembre-se sempre disso. Ela é tão poderosa que revela os meus e os teus pecados. Mas ela é tão maravilhosa que nos tira do pecado para as luzes. E nesta noite eu quero concluir dizendo para você: o que vai fazer toda a diferença na tua vida, na caminhada de fé. Eu já estou com 22 anos de caminhada de fé. É a coisa mais linda que eu descubro todos os dias, é que Jesus está comigo, é que Jesus está contigo. Eu sinto o Senhor aqui neste lugar. Ele está aqui. Ele está trabalhando. Ele continua quebrando as correntes. Ele continua abrindo os portões de ferros. Só por causa da oração. Quando eu me refiro à oração, me refiro à oração pela palavra. A oração da palavra. Eu descubro que todas as vezes em que eu preciso tomar uma decisão, eu só preciso crer em Jesus, e o milagre acontece. Tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Se você nesta noite quiser ligar, ligue. O que é que você está precisando? Clame, bata e peça. Fique de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você nesta noite acredita, se você acredita que Jesus está aqui, se você acredita que você veio ao lugar certo para ter um encontro com o Mestre, oh glória. Houve um momento que Maria e os irmãos de Jesus estavam do lado de fora, mas Ele nos chamou para ficarmos do lado dele. Querido, será que você consegue entender? Aleluia! João Batista não constituiu família. Aleluia! João Batista não
Ele não morreu de velhice. João Batista, ele não construiu aquilo que naturalmente nós queremos construir. Mas nós aprendemos na palavra do Senhor que tudo já está pronto lá nos céus, a morada de Deus para mim e para você, de que nós vamos morar num lugar celestial. Nós veremos sim Abraão, Isaac, Jacó, nós veremos sim esses profetas que o povo tanto conheciam, mas nós iremos rever aquele que por nós morreu lá na cruz do Calvário. Nós iremos olhar face a face aquele que tem olhos como chama de fogo, aquele que tem o seu rosto que brilha como o sol, os seus cabelos brancos. Mas nós veremos ele, e ele dirá para você que acredita, para você que tem acreditado apesar das circunstâncias, ele há de dizer para você que crê: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai, recebei por herança a glória que está preparada, oh aleluia, desde a fundação do mundo. Querido, tem coisas maravilhosas, nós não temos tempo a perder. O Senhor, Ele quer que eu e você entendamos e venhamos declarar quem é Jesus para nós. Jesus é aquele que eu acordo falando com Ele. Jesus é aquele que quando eu encontro as pessoas, eu falo dele para as pessoas. Jesus é aquele que eu tenho um prazer para dizer para a minha casa, para a minha família, que Ele é o Senhor. Aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e nada e ninguém poderá impedir isso na minha vida. Pastor, acabou, pastor. Graças a Deus, porque a palavra diz que Jesus faz nova todas as coisas. Senhor Jesus, como nós relutamos para amar, queridos. Nós sabemos que o segredo de tudo é o amor, porque Deus é amor. Então nesta noite, para encerrar, eu quero convidar vocês, nas vozes, feche os seus olhos, levante suas mãos aos céus. Você está diante dele, ele conhece o teu interior. Ele sabe onde você tem errado e aonde você tem acertado. Mas o Senhor pergunta para mim e pergunta para você, igreja, nesta noite: quem você diz que Jesus é? Aconteça o que acontecer, continue acreditando. Pastor, mas é um aperto, é uma dor, uma vontade de chorar, chora. Eu tenho tanta coisa para dizer, fala para Deus, conta para Ele. Quer descobrir nesta noite como é difícil as pessoas entender Jesus? Faz tempo que eu não fiz o que eu vou dizer aqui agora. Eu vivo em oração. Eu vivo em oração. Mas faz tempo que eu não faço uma coisa. Jesus, ele é bem simples. Ele diz: quando for orar, entra no teu. Faz tanto tempo que eu não oro lá no quarto. Eu oro na igreja, eu oro em casa, eu oro dirigindo, eu oro indo para a rua, eu oro no mercado. Mas Jesus só diz: entra no teu. Nesta noite, Deus quer que você tenha mais intimidade com Ele. Eu só estou repassando aquilo que o Senhor colocou no meu coração.
faça essa experiência hoje e sempre. Entra no teu quarto para falar com o Pai. Mas não entra pensando em já sair, não. Entra para ficar você e Ele. Conta tudo para Ele, as tuas dores, as tuas angústias. Fala tudo para Ele. E escuta o que Ele vai falar para você. Amém? Eu vou fazer isso hoje. E vou voltar a fazer a partir de hoje. Porque é tão bom orar com a igreja, orar no culto de oração, orar no monte. Mas quando diz entra no teu quarto, ninguém está vendo, né? Não dá ibope, né? Ninguém vai dar like. Se você fizer uma live dentro do quarto orando, ninguém vai curtir. Porque, oxe, esse cara está ali só. Mas Deus vai estar te vendo. E Ele quer ouvir tudo que você tem para dizer para Ele. Amém? Em nome de Jesus. Vamos voltar, irmãos, ao primeiro amor. Muitas vezes a gente tem se afastado de Deus. Mas pastor, estou na igreja. Sim, mas às vezes a gente está afastado de Deus por não estar fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Amém? Então nesta noite, em nome de Jesus, desperte, né? Desperte no Senhor. Pastor, estou buscando um avivamento, mas é você e Deus. Ah, mas um avivamento coletivo da igreja talvez demore um pouquinho. Porque a palavra diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Esse esfriamento, irmãos, que a gente está vendo aí das igrejas, né? É o amor. Onde está o amor? Amor de orar pela família, amor de orar por você mesmo. Às vezes você diz: pastor, eu estou precisando de oração. Igreja, ora por mim. E você mesmo não ora por si mesmo. Então vamos orar em nome de Jesus, amém? A oração final. Amém. Quero convidar a pastora Angelina para estar aqui. Eu vou orar e ela vai dar a bênção apostólica, amém? Vamos fazer uma oração. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor Ele é esclarecedor diante das nossas dúvidas. A tua palavra diz: crê em Jesus, será salvo, e tu e tua casa. Mas não é crer do meu jeito, mas é crer segundo o teu propósito em minha vida. Deus, eu tenho visto o Senhor fazer coisas tremendas ali em João Alfredo, e também eu tenho visto o Senhor fazer coisas tremendas aqui neste lugar. Deus, o Senhor tem levantado, ó Deus, aqueles que têm se dispondo a fazer a tua vontade. Eu sei que tem muito mais pessoas, ó Deus, que querem viver esse sobrenatural do Senhor em suas vidas. Mas, Pai, nós precisamos do Senhor. Que venhamos diminuir, que o Senhor cresça. Aquilo que o Senhor ministrou nesta noite em nossos corações. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és sim o nosso Salvador. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Portanto, Deus, desperte em cada um de nós. E que nesta noite, ó Deus, ainda possamos continuar esse momento de adoração ao entrar em nosso lar. Ao chegarmos diante da nossa família e orarmos, ó Pai, que possamos buscar também nos quartos, ó Deus, onde ninguém está vendo, mas o Pai em secreto, a tua palavra diz, Ele vê e vai recompensar, Ele é galardoador e vai abençoar aqueles que estão esperando em Ti. Meu Deus, eu sei que o Senhor tem algo muito grande para fazer nesse ministério, porque Tu és um Deus que não vê paredes para limitar o trabalhar da Tua obra. E eu sei, Senhor, que o Senhor estará levantando nesse ministério jovens, homens e mulheres, para, ó Deus, expandir, ó Pai, sobre estas regiões, e para dizer que somente o Senhor é Deus. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Coloca a mão no teu coração e receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E a igreja diz:
Amém. Que tenhamos uma semana de paz e de livramento no nome de